Você já deve ter ouvido que um dos ingredientes principais da lei da atração, ou seja, para atrair aí tudo que você quer para a sua vida, é a entrega. Mas por que será que a gente tem tanto medo de entregar? Vamos descobrir? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Se experimentar uma vida fluida, Uma vida em paz, depende só da nossa entrega. Por que é que a gente insiste tanto em continuar controlando? Porque a gente tem medo de se entregar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, antes da gente discutir aqui quais são as consequências dessa nossa necessidade de controlar, é legal que a gente tente aí dar uma olhada na nossa história para ver se a gente percebe, se a gente se dá conta, se a gente já está consciente dessa nossa necessidade de controle e desse medo que existe por trás disso, Às vezes, por exemplo, a gente acha que a gente tem a necessidade de controlar porque isso faz com que a gente se sinta mais seguro. Isso faz com que a gente sinta uma previsibilidade aí na nossa vida, Dê um senso de previsibilidade. Mas, na verdade, se você for pensar bem, por que é que a gente tem essa necessidade de se sentir seguro? Do que é que a gente tem medo? O que é que está nos ameaçando, É lógico que isso tá tudo muito no nosso inconsciente, Então, muitas das vezes, a gente tem essa forma, de se portar diante da vida sem perceber que é isso que a gente está fazendo, sem perceber que a nossa necessidade de controle, ela tem a sua raiz ali, muito bem arraigada no medo do desconhecido, no medo da entrega, no medo de viver a nossa vida não sabendo qual será a próxima cena, não sabendo quais serão os próximos desenrolares, com relação ao que a gente escolheu viver. E aí, isso é muito interessante, porque, na verdade, essa sensação de segurança que a gente tem, quando a gente está controlando tudo, ela é uma sensação baseada numa segurança falsa. Por que é baseada numa segurança falsa? Porque o nosso controle, ele vem da reativação das nossas crenças. A gente não consegue controlar e se abrir ao mesmo tempo para o novo, Então, como que a gente faz? A gente controla a nossa vida baseado em tudo aquilo que a gente já conhece, baseado em todas as nossas crenças. Por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é só uma repetição de fatos num grande looping, Você sai de um relacionamento e entra no outro, enfrenta os mesmos problemas, ou você resolve um problema financeiro aqui e logo ali mais na frente você já está vivendo a mesma coisa de novo. Por quê? Porque a gente tenta, controlar e resolver a nossa vida baseado nas nossas crenças. E com a reativação de crenças, nada novo é criado. E aí, como nada novo é criado, por mais que a gente resista, muitas vezes, por mais resiliente que a gente seja, ninguém vai suportar o sofrimento indefinidamente. Porque as nossas crenças, como elas não são baseadas na verdade, de que nós somos só amor, como elas são muitas vezes baseadas em sentimentos de incapacidade, baseadas em sentimentos de falta, elas vão projetar no mundo essas mensagens e essas mensagens vão nos fazer sofrer. E ninguém resiste ao sofrimento indefinidamente. E aí, por isso que eu digo que é uma falsa segurança, porque na verdade não há nada mais inseguro do que continuar agindo perante a vida baseado nas nossas crenças. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa está aí num relacionamento e de acordo com as crenças dela,
demonstrar ciúme é uma forma de demonstrar amor. E aí essa pessoa vai para esse relacionamento com esse parceiro e começa a controlar a vida dele, começa a checar o horário que ele chega em casa, começa a bisbilhotar o celular, tudo isso com uma intenção genuína de manter o relacionamento, né? Como eu já disse, tudo isso acontece no nosso inconsciente, a gente não faz de propósito. Por isso que é legal que a gente jogue luz, por isso que é legal que a gente ganhe consciência sobre como as coisas funcionam. E aí, essa pessoa com essa intenção de demonstrar amor, né, de fazer com que o relacionamento vá para frente, ela age de uma forma que é completamente maluca, né, tolhendo a liberdade do outro. E aí, obviamente, que mais cedo ou mais tarde, esse relacionamento vai chegar ao fim. E sabe-se lá as complicações que vão advir disso. E aí, essa dor causada pelo fim do relacionamento vai fazer, talvez, com que essa pessoa reavalie as suas próprias crenças, comece a olhar para dentro e se questionar. Bom, se essa não é uma forma de demonstrar amor, né, de demonstrar que eu sinto alguma coisa por essa pessoa, qual seria a alternativa? E aí talvez essa vai ser aí a chave, o estalo, para que ela entre num mergulho interno e comece a se abrir para desfazer essas crenças. Então, veja, o reativar das nossas crenças, né, através do nosso controle, só vai trazer a gente para ambientes ainda mais inseguros. Cada vez que você reativa as suas crenças, por exemplo, de escassez, você vai passar por um sofrimento maior no mundo com relação à escassez financeira na sua vida, talvez. Né? Então, a nossa necessidade de controle, ela acaba sendo um tiro no nosso próprio pé. E qual é a alternativa para isso, então? A alternativa é a gente se abrir, é a gente olhar para essa dimensão interior nossa, né? A nossa inteligência infinita, se abrir para que ela nos traga as respostas. Se sentir confortável em não saber. Não é se abrir com medo, sabe? Então tá bom, então eu não sei como lidar com a minha vida, eu não sei como me relacionar, eu não sei como gerar abundância e prosperidade na minha vida. Centelha divina, eu superior, me ajuda aí, vai. Tô morrendo de medo, não quero mais nem saber de colocar minhas crenças em prática. Então, por favor, me manda uma mensagem e me diz o que fazer. Não é isso, não é disso que eu tô falando. A entrega, ela parte de uma confiança de que está sempre tudo bem. Uma confiança muito focada no momento presente. Quando a gente olha para a nossa vida, né, e independente daquilo que a gente esteja vendo, a gente entenda que está tudo bem, que tudo que a gente vê foi criado a partir das nossas crenças, mas que a gente agora está pronto para entregar, para se abrir para essa nossa intuição, para essa nossa inteligência infinita, essa é a entrega verdadeira, é dessa entrega que eu tô te falando. E essa entrega, ela é a coisa mais segura que a gente tem a fazer, porque ela abre, né, a nossa mente para infinitas possibilidades. E a nossa inteligência superior, ela sabe qual é a melhor opção para a gente naquele momento, inclusive baseado nas nossas crenças. Dentro dos limites que a gente se impõe, essa nossa inteligência interior sabe qual é o melhor caminho para nos guiar, para que a gente saia delas, para que a gente se liberte desses limites, né? Por isso que é muito legal a gente se abrir. E aí, escutando um vídeo do Eckhart Tolle, um dia desses, ele dá um exemplo, né, de como se conectar com essa inteligência interior se você não tem o hábito aí de silenciar a sua mente, se é difícil para você entender, ter a percepção, né, daquilo que eu tô falando. Porque isso que eu tô compartilhando com vocês não é nada que dê pra gente entender no conceito, né? Entender no mental. A gente precisa sentir, a gente precisa viver para entender
do que eu tô falando. E aí ele dá um exemplo de como se conectar ou de como experienciar, né, esse contato com essa nossa essência. Ele fala assim: preste atenção no lugar que você estiver, né? Se você estiver na sua casa, o ideal é que você esteja em algum lugar que não tenha muito barulho, porque senão não vai dar certo. Então vamos supor que você esteja aí no seu quarto. Aí ele fala: feche os olhos e tente identificar o barulho mais sutil que estiver acontecendo aí ao seu redor, o som mais sutil. Pode ser o canto de um passarinho, pode ser uma buzina de um carro bem longe de você. Percebe que enquanto você está tentando identificar, né, enquanto você usa a sua mente para tentar identificar esses sons, você não está pensando em nada. É quase como se você virasse para você mesmo e fizesse assim, ó, shh, silêncio. Eu estou tentando escutar o barulho mais sutil aqui ao meu entorno. E aí, quando a gente faz isso, a nossa mente silencia. E quando a nossa mente silencia, a gente tem a chance de entrar em contato com essa dimensão do ser dentro da gente, que é, na verdade, a dimensão primordial, né? É a dimensão mais importante. Isso é o que tem de mais importante para a gente fazer na nossa vida. Estudando o livro Um Curso em Milagres, o livro costuma dizer que a gente tem uma percepção invertida do mundo, né? Que a gente, como se a gente enxergasse o mundo de cabeça para baixo. Por que que ele fala isso? Porque, via de regra, né, na sociedade, o mais importante é que a gente faça. E a gente está sempre fazendo, a gente compra tanto essa ideia, né? A nossa percepção de mundo ela é tão invertida, tá tão de ponta cabeça, que a gente compra essa ideia de que o que a gente tem de mais importante para fazer na vida é fazer. E a gente está sempre fazendo. A gente acorda, escova os dentes, toma café e a partir do momento que a gente acorda, a mente já não para. Você acorda para tomar café já pensando no seu trabalho e assim o dia passa, o dia termina, você vai dormir pensando no que você vai ter que fazer no dia seguinte, emenda uma semana e quando você vai perceber, anos da sua vida já passaram. E a dimensão de ser, ela fica muito restrita a momentos específicos, muito pequenos no decorrer desse período, né? E enquanto a gente não entra em contato com essa dimensão, a gente continua fechado, a gente continua controlando, a gente continua revivendo as nossas crenças e recriando o nosso passado num looping indefinido. E então experimente fazer esse exercício, veja se você consegue aí entrar em contato com essa dimensão nossa de ser, né? Que deveria ser a coisa mais importante que a gente decidisse fazer na vida. E aí, quando a gente entra em contato com essa dimensão, a vida fica mais fluida, porque é como se você quase fosse guiado, sabe? Você tem um sentimento do que é que você tem que fazer depois. E aí isso não significa que você não vai mais fazer lista de mercado, que você não vai mais planejar férias, que você não vai mais juntar dinheiro para comprar uma casa, por exemplo. Tudo isso faz parte da dimensão do fazer, mas todo esse fazer, ele tem que ser embasado na sua dimensão de ser. Se a sua dimensão de ser, se o seu contato com a sua dimensão de ser tiver em dia, né? O Hélio Couto fala, estar no mundo sem ser do mundo, sem se deixar levar pelas coisas do mundo, sem se deixar identificar com as coisas do mundo. Se você conseguir estar sempre um passinho atrás, independente de qualquer coisa que você tenha que fazer para a sua vida continuar caminhando, aí você tá numa estrada, num bom caminho, né? Você vai se dar conta de que você conseguiu estabelecer uma conexão com esta sua dimensão, né? Que se você conseguiu entregar, quando dentro do seu planejamento, se alguma coisa sair fora do seu planejamento, você continuar bem. Então, vamos supor aí, você tem a sua lista de compras, né?
porque você acredita que fazendo uma lista de compras você vai ficar mais organizado, você vai ter mais tempo livre, e esse tempo livre é que vai te trazer felicidade, tá? Então, já percebe aí a crença, né, de que a felicidade está fora e de que depende do seu controle. Vamos supor que você fez esse seu planejamento, você pediu lá suas compras no mercado online, né? E aí chega no dia de entregar, o mercado não chega. Como é que você se sente? É como se o seu mundo ruísse, né? Você fica muito puto da vida, porque onde já se viu, que falta de organização, agora vai bagunçar toda a minha semana, ou para você tá tudo bem? Deve ter uma razão por trás dessa não entrega, né? Da sua compra aqui nesse caso. Você consegue se abrir para isso? Consegue se abrir para a possibilidade de que talvez hoje você tivesse que comer na casa de um amigo, né? Tem uma conversa importante que vocês tinham que ter. A gente não tem essa visão, a gente não sabe o porquê das coisas, a gente de fato não sabe. E tá tudo bem não saber. Aliás, a melhor coisa é não saber. Quando a gente consegue ficar confortável com esse não saber, significa que a gente se abriu, significa que a gente entregou. Eu tenho 2 filhos, né? Eu sou mãe de 2 meninos, um de 13 e um de 9 anos. E os filhos ensinam isso muito pra gente, das melhores e das piores maneiras. Quem tem bebê pequeno sabe que às vezes você tá lá se programando para ir para uma festa, tá todo mundo trocado, todo mundo arrumadinho, e de repente volta um leite, e de repente você tem que trocar uma fralda, pronto. É o que bastou para todo mundo ficar atrasado para o compromisso. E a gente tem que aceitar que tá tudo bem, né? Nessas horas. Nem tudo vai sair exatamente da forma como a gente planejou. Uma viagem, por exemplo, às vezes você põe uma big de uma expectativa em cima de uma viagem que vai ser um momento uau da sua vida. Vou com meu namorado para Paris e a gente vai ser super feliz. E aí você deposita toda a sua felicidade nisso e aí vem o mundo e te mostra o quê? Não, a sua felicidade não tá aqui. Porque você chega lá e só tem confusão, você chega lá, é muita gente, a cidade está lotada, tá muito calor, você briga com seu namorado e tudo aquilo que estava planejado para ser lindo vira um fiasco. Então essas coisas, elas acontecem na vida da gente para que a gente solte o controle, né? Às vezes um sofrimento pelo qual você passa, vamos supor que nessa viagem aí o relacionamento termine, né? Às vezes esse sofrimento muito grande que a gente passe com o fim de uma relação, ele vem para mostrar alguma coisa, ele vem para mostrar que a nossa crença de que a nossa felicidade estava lá, dependendo daquela viagem, dependendo daquele relacionamento, que ela não é verdade. Que a nossa felicidade ela tá aqui, ó, dentro da gente. E esse sofrimento, de uma forma ou de outra, vai fazer com que em algum momento a gente se volte para dentro. A gente tente se conectar com essa dimensão interior de ser, que é a coisa mais importante que a gente tem para fazer na nossa vida e para fazer com que a nossa vida flua, né? Para embasar a nossa vida nessa dimensão de ser. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir e até a próxima!